A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aqui ao pastor pela oportunidade de transmitir aqui a palavra de Deus. Quero aproveitar e convidar os irmãos que abram comigo as vossas Bíblias. 1 Coríntios. Aleluia. Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Eu vou ler os versículos, irmãos, a partir do versículo de número 8, para trazer aqui uma completude. Embora nós vamos trabalhar o 10, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o 10. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedades de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Meus queridos irmãos, no ano passado, eu acredito que os irmãos vão lembrar, o pastor pediu que os obreiros que tivessem oportunidade, falassem sobre o Espírito Santo. Eu tive a oportunidade, dia 22/7/2025, a gente iniciou aqui um assunto sobre o Espírito Santo, sobre os dons. Os irmãos vão lembrar porque eu li no mesmo texto aqui, mas não vou falar o que já falei nos dias anteriores. O que é que acontece? Dia 24, o pastor me convidou para falar de novo, e eu quero aqui completar o assunto, os dons espirituais. Quero aqui nessa oportunidade completar, e quero aqui fazer uma rápida recapitulação, para que os irmãos que estavam no dia acendam aí as mentes, e os que não vieram também fiquem por dentro do assunto. Irmãos, a gente no dia aqui, a gente definiu o que era dom espiritual. Eu trouxe aqui uma definição que diz, eu tenho uma definição generalizada e tenho uma outra definição dos dons espirituais. A definição generalizada diz que dom é a capacidade que algumas pessoas têm para o desempenho de determinadas tarefas de forma fácil e natural, que para a maioria apresenta um certo grau de dificuldade. Agora, os dons espirituais é o quê? Capacidade ou bênçãos especiais concedidas gratuitamente pelo Espírito Santo aos cristãos para a edificação da igreja, para o serviço entre os cristãos do próximo e também para manifestação do poder de Deus. Meus queridos irmãos, e aí a gente fez o quê? A gente relacionou aqui, como por exemplo, eu falei que existem os dons naturais. São aquelas pessoas que nascem já com a capacidade, eu li aqui na definição, são pessoas que nunca trabalharam de pedreiro, mas de repente elas acabam construindo alguma coisa. Eu já conheci pessoas assim, desenhos, pessoas que novo ali já começa a riscar, a gente já percebe que a pessoa tem um dom para aquilo, e tantos outros, Porém, a Bíblia, aqui nessa relação, no capítulo 12 de 1 Coríntios, fala dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de número 8 até o 10. Aqui está relacionado 9 dons. Porém, se você for para Romanos, capítulo 12, versículo 6 até o 8, ali está relacionado 6 dons, que é conhecido como os dons assistenciais. Se você for para Efésios,
no capítulo 4 e o versículo 11, você vai encontrar 11 dons relacionados ao ministério da igreja, que são os dons ministeriais. Então existem os dons espirituais, os dons assistenciais e os dons ministeriais. Mas todos esses dons, irmãos, eles vêm do Espírito Santo. A fonte vem do Espírito Santo. Até mesmo as pessoas lá de lá fora que tem um dom, alguma coisa, vem também de Deus. Pois lá em Tiago capítulo 1 e versículo 17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Se você for para Efésios, no capítulo 4, versículo 8, diz que ele levou cativeiro e deu dons aos homens. Porém, irmãos, eu quero me prender aqui, porque o objetivo aqui é se prender aqui em 1 Coríntios, nessa relação dos 9 dons de 1 Coríntios. E aí, a gente costuma classificar, o apóstolo Paulo não fez isso, mas a gente costuma classificar para que se entenda. Existem os dons de revelação. Os dons de revelação é o discernimento do Espírito, palavra da sabedoria e palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. São os dons de revelação. Nós falamos sobre eles no dia 22/7. Existem os dons de poder. A gente falou no dia 24/7. Os dons de poder é o dom da fé, o dom de cura e o dom de operação de maravilha. E existem os dons de elocução, que é os que nós vamos trabalhar hoje. Os dons de elocução é os dons de variedade de línguas, é os dons de interpretação de língua e é também o dom de profecia. Louvado seja Deus. Então nós vamos trabalhar, irmãos, ficou faltando esses 3 dons aqui, que é o conhecido como dons de elocução, que é o dom de variedade de língua, o dom de interpretação de língua e o dom de profecia. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer aqui, em primeiro lugar, a gente às vezes confunde. O dom de variedade de línguas, ele não é o batismo com o Espírito Santo. Por quê? A gente vai já entender. O batismo com o Espírito Santo, você vai ver que está descrito em Mateus, capítulo 3, versículo 11, em Marcos, capítulo 1, versículo 8, em Lucas, capítulo 3, versículo 16, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 5. É claro que nos evangelhos, no capítulo 3 e versículo 11 de Mateus, eu citei aqui Marcos e citei Lucas, é uma referência, trata-se do mesmo episódio, e o capítulo de número 1 e versículo de número 5 de Atos dos Apóstolos. Então está descrito ali sobre o batismo com o Espírito Santo. O dom de variedade de línguas não é a mesma coisa do dom da pessoa ser batizado com o Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é conhecido como revestimento de poder. Isso está em Lucas capítulo 24, versículo 49. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele é conhecido também como o dom, está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2 e versículo de número 38. E ele também é conhecido como o enchimento do poder, enchimento do Espírito Santo. Isso você vai ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 4. Agora, porém, aqui eu quero fazer uma observação, que nem sempre, quando a Bíblia fala de ser cheio do Espírito Santo, ela está falando de ser batizado com o Espírito Santo. Algumas vezes sim, ser cheio é ser batizado, mas outras vezes não. Se você for para Atos dos Apóstolos, no capítulo número 4, versículo de número 8, você vai ver que o apóstolo Pedro estava falando de uma forma ousada, diante ali do Sinédrio. E o apóstolo Pedro não falou em línguas, mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Se você for para Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ali você vai ver o fruto do Espírito. O fruto é um só, tá? A Bíblia fala lá no singular, o fruto do Espírito. São 9 virtudes, mas o fruto é um só. E uma pessoa, irmãos, que ela tem o fruto do Espírito Santo na vida dela, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque imagine, meu irmão, uma pessoa que ama, uma pessoa que pratica a bondade, uma pessoa que tem a benignidade, uma pessoa que tem ali o controle próprio, o domínio próprio, é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, independente dela falar a língua ou não. Só que também não quer dizer que quando fala a língua, também está sendo cheia do Espírito Santo, mas temos que fazer
essa diferença. Então, irmãos, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, não quer dizer que é o dom de variedade de língua. Agora, o que é que acontece? Quem é o batizador com o Espírito Santo? É Jesus. João Batista diz no capítulo 3, versículo 11 de Mateus, que eu já citei: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é que existem dois batismos, um é fogo e o outro é Espírito Santo. Veja que um é sequência do outro. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batizador é Jesus. E eu quero dizer que nessa noite Ele está aqui, louvado seja Deus. E eu quero também dizer aqui que esses dons, louvado seja Deus, e o batismo com o Espírito Santo, ele não ficou restrito à época apostólica, pois a Bíblia diz que a promessa é para vós, é para vossos filhos, é para tantos quanto o Senhor vos chamar. Louvado seja Deus. Atos capítulo 2, versículo 39. Aleluia. Louvado seja Deus. Porém, existe uma evidência externa. É por isso que eu estou falando sobre ele. Existe uma evidência externa de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Ela fala em línguas, ou falou em línguas. Então é uma evidência de que a pessoa, ele foi batizado com o Espírito Santo. Agora, irmãos, eu estou fazendo essa introdução aqui para a gente não confundir as coisas. O que é o dom de línguas? Porque a gente vai falar aqui em conjunto com a interpretação de línguas. O que é o dom de línguas? Quando a gente vai para a Bíblia Pentecostal, a Bíblia Pentecostal ela tem alguns estudos, os irmãos que têm ela aí, depois podem ver, página 1756 e página 1757. Ele diz assim: no tocante às línguas, como manifestação sobrenatural do Espírito Santo, nós temos o seguinte: elas podem ser humanas e vivas. Aí ele cita Atos capítulo 2, versículo 4. Segundo lugar, uma língua totalmente desconhecida na terra. Se você for para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, você vai ver que existia ali, estava ali reunido várias nações. E você vai ver que o que aconteceu no dia de Pentecoste foi o contrário do que aconteceu lá em Babel, no capítulo 11 de Gênesis. Foi o contrário. Enquanto que em Babel todos falavam uma língua só e foi confundida as línguas ali, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles falavam conforme o Espírito Santo concedia que falasse, mas a Bíblia também diz que eles entendiam tudo que estava sendo falado. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque, irmãos, é um milagre, é uma operação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. E tem muita gente que diz: não, ficou para aqueles dias. Irmãos, não ficou restrito. O Espírito Santo, ele ainda faz, ele ainda atua, ele ainda é o mesmo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você vê que no capítulo 2, versículo 4 de Atos dos Apóstolos, aquilo aconteceu em Jerusalém. Mas se você for para Atos, capítulo 10, versículo 44 até o 48, aconteceu em Cesareia. Se você for para o capítulo 19, versículo 6, pode ler a partir do versículo 1, mas friso aqui o 6, aconteceu também em Éfeso. Irmãos, eu quero dizer que esse fogo, ele vem se alastrando, louvado seja Deus, de Jerusalém até chegar a nós aqui no Brasil. Louvado seja Deus. Esse povo aqui é um povo pentecostal, aleluia, porque acredita no poder de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O pastor Severino Pedro, ele tem um livro por nome A Existência e a Pessoa do Espírito Santo. Ele diz na página 117, ele diz o seguinte: o dom de variedade de línguas possibilita a expressão por meios sobrenaturais e humanas, e também de algum idioma celestial. Irmãos, na história, se você for estudar a história, você vai se deparar com algo que muitas das vezes você pode não ter ainda se deparado. Eu tenho uma revista da escola dominical lá em casa, antiga, bem antiga. Eu até procurei ela para ler novamente e não encontrei, porque a gente tem muitas, às vezes fica difícil de encontrar. E diz, naquela revista, aquela parte do professor, que às vezes vem em vermelho, vem destacado ali,
Diz que em um lugar, ele falou um lugar aqui de São Paulo, um lugar que tinha muitos judeus, de repente estava tendo um funeral de um crente. E um daqueles judeus ali ficou curioso para ver como é que era o funeral de um crente. E quando ele chegou, que ele se aproximou ali, um irmão ali, que estava ali, começou a profetizar para ele, na língua dele. Só que aquele irmão não tinha conhecimento daquele idioma dele, né, que é o hebraico. Ele não tinha conhecimento, mas começou a falar ali. Louvado seja Deus. Também, irmãos, conta-se que o pastor, ele foi pastor da convenção em Aracaju, pastor Virgínio. Ele, em 1974, ele casou e foi enviado para Madagascar. Ele passou na França, e ali na hora do culto ele não estava entendendo nada. Ele ficou incomodado com aquilo. À noite ele foi orar num bosque que tinha perto, e de repente ele sentiu algo muito bom da parte de Deus, porque o Espírito Santo de Deus faz isso. Eu acredito que os que estão aqui nessa noite já devem estar sentindo, louvado seja Deus. Aleluia. E de repente, irmãos, ele orou. Quando ele voltou no outro dia, um culto com a mocidade, e ali naquele culto com a mocidade, ele passou a entender perfeitamente o que o pastor estava falando, sem que ele tivesse estudado aquele idioma. E ele começou a traduzir aquilo ali, falar para a esposa dele, o culto que estava sendo pregado. O pastor lá viu e depois veio: o que é que você tanto falava para sua esposa? É porque eu estava entendendo tudo quanto o senhor estava falando. E ele foi pastor por 20 anos em Madagascar, e sempre falou o idioma francês. Depois voltou para o Brasil, porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Louvado seja Deus, ele faz aleluia. Isso. Oh, aleluia! Ele faz. Só que, irmãos, que é claro, o que é o dom de variedade de línguas? O dom de variedade de línguas, junto com o dom de interpretação de língua, forma uma profecia. Pode ser desse jeito, como fala a nossa Bíblia Pentecostal, como falou o pastor Severino Pedro, de saudosa lembrança, falou no livro dele A Existência e a Pessoa do Espírito Santo, mas geralmente é uma profecia em língua, que a pessoa fala. Por isso tem que ter o intérprete. Agora, uma coisa é certa, irmãos. A gente leu aqui em 1 Coríntios 12. No capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo faz uma pausa e fala do amor. É conhecido como capítulo do amor. Mas no capítulo 14, o apóstolo Paulo esclarece sobre a profecia e sobre o dom de variedade de línguas. O capítulo 14, irmãos, é bem pouco falado. Eu nunca vi ninguém pregar o capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas nós vamos percorrer aqui um pouco sobre ele. A intenção não é trazer aqui de uma forma exaustiva, mas nós vamos falar alguma coisa sobre o capítulo 14, que é para nós entender. Em primeiro lugar, irmãos, estava acontecendo, depois em casa, os exercícios, os irmãos podem ler de uma forma mais tranquila. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Algumas bagunças. Os irmãos sabem que quando a gente lê no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 17 até o 22, a gente lê do 23 até o 34, na Santa Ceia, né? Mas se você ler em casa do 17 até o 22, você vai ver que Paulo organizou a ceia ali, porque estava acontecendo bagunça ali. Aí quando você vem para 14 aqui, de 1 Coríntios, quando você lê de uma forma detida, você vai entender que estava acontecendo algumas coisas ali. Como, por exemplo, as mulheres, elas estavam exercendo autoridade. É tanto que o apóstolo Paulo fala: não, as mulheres ficam caladas, perguntam em casa. Mas o apóstolo Paulo, ele trata aqui da questão da língua, da questão da interpretação, da interpretação de língua e da questão da profecia. E os inimigos, irmãos, os cessacionistas, que são aqueles que acreditam que os dons, eles ficou lá no passado, restrito aos dias apostólicos, eles costumam recortar, eles pegam e fazem um recorte do capítulo 14 de 1 Coríntios, dizendo que o apóstolo Paulo estava proibindo, dizendo que, como se fosse algo, está entendendo? Olha, vê bem, o versículo número 6, ele diz aqui, só para os irmãos entenderem, o versículo 6 diz assim, ó: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando língua estranha, que vos aproveita se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Eles costumam citar isso aqui,
para dizer que não existem as línguas, para dizer que o apóstolo Paulo falou contra. Alguns dizem que essas línguas estranhas não são línguas estranhas, são línguas estrangeiras. Os irmãos vão pegar algumas bíblias, essas mais modernas, né? Está escrito lá, língua estrangeira. Espera aí, irmão. Ele tem poder, ele faz assim também, mas você pegar o que tem língua estranha e colocar língua estrangeira, aí é complicado, Então ele fala aqui, o que é que o apóstolo Paulo ele fala? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, é o versículo 7, que fazem som, seja flauta, seja cítara, ele fala de instrumentos, porque o instrumento ele tem que ter um som que se entende o que está tocando. Eu nunca toquei nada, irmãos, instrumento nenhum. Eu sempre trabalho com a palavra, nunca toquei instrumento nenhum. Se eu for tocar qualquer instrumento desse, não vai ter, os irmãos, vai ter uma coisa assim sem sentido. Do mesmo jeito ele fala mais à frente, que se a trombeta, ela der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque para cada coisa tinha um tipo de corneta, de toque da trombeta. Então tinha que ser um toque para cada tipo de coisa. Ele fala, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou ele estava aqui, irmãos, o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Estava acontecendo muitas línguas, não estava acontecendo, não estava tendo interpretação, tá? E o que é que acontece? Aí o apóstolo Paulo, aí ele fala no versículo, veja bem, capítulo 14, versículo 1, segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O povo estava supervalorizando o dom de língua e não estava atentando para outros dons. Aí ele fala, não, o que fala língua estranha, ele edifica a si mesmo. Aquele que profetiza, edifica a igreja. E se os irmãos verem, irmãos, quando a gente lê o versículo 2, eu acho que foi o que eu citei agora, versículo 2 diz, porque o que fala língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. É uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e fala, vez por outra, língua, porque existem os cânticos em língua, existe também, a pessoa fala com Deus em línguas. Isso é uma coisa que acontece no nosso meio, a gente vê isso o tempo todo. Porém, ele fala aqui também, ele faz aqui uma observação sobre o dom de variedade de língua, de interpretação de língua. Olha o versículo de número 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por isso que tem uma parte aqui que ele diz que o que profetiza é maior do que o que fala língua, porque o que profetiza, ele edifica a igreja, e o que fala língua, como resultado do batismo com o Espírito Santo, ele edifica a si mesmo, porque ele fala em mistério com Deus. Mas veja o que ele diz, irmão, no versículo de número 26, ele diz assim, que fareis, pois irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. O que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui era organizando, porque estava uma bagunça. Não faça-se tudo para edificação. Tem a língua? Tem, mas tem que ter alguém que interpreta. E você vê, quando você vai lá para o versículo 40, o versículo 40 ele diz assim, lendo o 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar língua. Aí ele vai, no versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo Paulo aqui em momento nenhum proibiu, ele disse que tinha que se falar, ele também disse que ele falava mais do que os outros, ele falava língua, mas ele coloca ordem, ele fala, não, tem que ser decentemente e com ordem. Se está profetizando em língua, tem que ter alguém para interpretar, porque senão vai ficar no vazio, ninguém vai entender nada. Então ele cita esses instrumentos, cita a trombeta. Então, irmãos, a variedade de línguas, o dom de variedade de línguas é uma profecia, quando você junta ele com a interpretação. O dom de variedade de língua, mais a interpretação de língua, é uma profecia para a igreja, ou para alguém. Agora, eu vou correr aqui, irmãos, porque o tempo ele está indo. Vamos para a profecia, profecia. Irmãos, com respeito à profecia, nós temos que pontuar aqui algumas coisas. Como, por exemplo, a Bíblia é uma profecia. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Que nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação, mas os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando você vai para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento existia o ministério profético, existiam os profetas, e aí você pode ver, quando você vai em Atos capítulo 3, versículo 24, você entende que o ministério profético ele iniciou depois de Samuel para frente. Aí quando você chega em Lucas, capítulo 16, versículo 16, diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Mas porém, quando você vai para o capítulo 4, versículo 11 de Efésios, você entende que em plena época da graça, nós estamos vivendo no período da graça, existe o ministério profético por parte do ministério da igreja. Quando o pastor está pregando, quando alguém está pregando, nós acreditamos que Deus está falando, ele está sendo usado ali como um profeta de Deus, pois tem até um hino da harpa que diz: um profeta a Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando, torna útil para o seu Senhor. Então quando abrimos a palavra de Deus, que explanamos a palavra de Deus, irmãos, Deus fala com a igreja, a pessoa está profetizando, ela está falando, louvado seja Deus, está ali nas mãos de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Não precisa nem dizer eu profetizo. Não, o profeta não precisa dizer. Se você está pregando a palavra de Deus, você está profetizando. Agora, irmãos, existe o dom de profecia, que é onde nós vamos parar aqui um pouco. O dom de profecia, onde você vai ver que fala muito no capítulo 14. E o dom de profecia, irmãos, ele é muito importante para a igreja. Quando você vai no Antigo Testamento, existiam duas palavras hebraicas para profeta. Uma delas é que ele via na dimensão espiritual e que ele previa o futuro. A outra é que ele falava abundantemente palavras da parte de Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, o grego, ele traz como prophets, que quer dizer um mensageiro, alguém que fala, alguém que está ali como alguém que fala em nome de outro. Então é o profeta. Por isso, irmãos, que esse negócio, essas brincadeiras, para mim é brincadeira. Olhe para seu irmão, diga para ele, profetize, fala isso. Irmão, como é que pode? Como é que eu, um ser humano, tenho condições de dizer para o outro profetizar? Aqui quem diz é Deus, irmão. Se Deus, ele foi lá em Ezequiel e falou: filho do homem, profetiza. Se ele mandar, a gente profetiza. Agora o homem mandando, como é que eu vou profetizar? Quem está mandando é o homem. E a coisa fica muito mecânica. Olhe para seu irmão e profetiza. Aí tem aqueles que dizem assim, tem uns que ainda dizem: não, mas toda palavra que o crente fala é uma profecia. Como assim, irmão? Toda palavra que o crente fala é uma profecia? Se toda palavra que o crente fala é uma profecia, onde é que vai ficar a profecia? A profecia é uma mensagem de Deus. Eu não chamo nem de recado, como alguns outros chamar, porque isso aí eu acho que vulgariza um pouco. É uma mensagem da parte de Deus. Quando Deus quer usar alguém para falar, louvado seja Deus. Aleluia. E Deus, irmãos, ele fala, louvado seja Deus. Ele usa com esse dom tão maravilhoso que é o dom de profecia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu fico olhando que lá no capítulo 1 e versículo 9 do livro de Jeremias, diz o seguinte, que Deus colocou as palavras dele na boca de Jeremias. No capítulo 4 e versículo 12 de Êxodo, está escrito assim: vai e eu serei por tua boca, eu colocarei as palavras na tua boca. Se você for para segundo Samuel capítulo 23, versículo 2, o Espírito do Senhor falou por mim, disse o Deus de Israel, a sua palavra esteve na minha boca, disse o Deus de Israel. Se você for para 1 Samuel capítulo 3 e versículo 19, está escrito que Samuel foi confirmado como profeta e que nenhuma palavra que ele falava caiu por terra, porque quando é profeta de Deus, as palavras não caem por terra. Quando é profeta de Deus, fala e se cumpre. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, eu até já fiz menção aqui. Diz que as palavras, a profecia, ela vem para exortar, consolar e edificar. A gente espera que a profecia, ela seja só algo futurístico, prevendo o futuro. Não. A profecia também é para encorajar. Exortar quer dizer encorajar.
Exortar não é brigar, como antigamente as pessoas pensavam que exortar era eu chegar aqui em cima do púlpito e começar a falar de costume, começar a dar bronca. Não, irmão. Exortar é encorajar a pessoa. Exortar é animar a pessoa. E a profecia, ela tem esse objetivo. Ela anima, ela exorta, ela edifica a igreja. Louvado seja Deus. Agora tem uma coisa, irmãos, interessante aqui. Ela vem, edifica, consola, exorta. A profecia, irmãos, Deus, quando Ele fala conosco, Ele fala com clareza. Pode ser que o que eu estou falando aqui tem alguém que não esteja entendendo direito. Mas quando é Deus, irmãos, a gente entende tudo com clareza. Aleluia. Hoje a gente vê muita subjetividade. De repente o camarada tem uns, né? Que a profecia, irmãos, ela tem 3 fontes. Ela pode ser de 3 fontes. Não é que ela tem 3 fontes. Ela pode ser de 3 fontes. Ela pode ser de Deus, que é como tem que ser. Mas ela pode ser do diabo. E ela pode ser da carne. Tem muitas pessoas brincando, tanto com a língua como com a profecia. De repente o camarada às vezes gosta até de dar uma passeada pela igreja e olhar na face dos irmãos, pega aquelas pessoas mais velhas. Mas o brasileiro, quando passa dos 30, dos 40 anos para frente, vai apresentar alguma doença. Deus está te dando livramento de infarto. Não estou dizendo que Deus fala, eu sou pentecostal, eu acredito, é o que eu estou dizendo aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Desce, dá uma volta, vê o camarada triste, Deus vai te levantar. Pelo amor de Deus. Isso é muito subjetivo, isso. É muito subjetivo. Ver a pessoa, uma vez eu estava subindo essa subidinha aqui, tem um carro hoje, graças a Deus, subindo a pé, com uma criança, ainda meus filhos novos, o Kevin, e alguém passou e falou, Deus vai dar um carro. Futuramente a gente compra, né, irmão? Mas precisa ser mais específico nisso. Então isso acaba sendo muito subjetivo. E Deus, Ele fala com uma clareza tão grande. Abra aí, irmãos, Segundas Crônicas, capítulo de número... Vamos ler o capítulo de número 20. Os irmãos vão ver como é que Deus é claro. Segundas Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Capítulo 20, versículo de número 16. A Bíblia diz, irmãos, que uma determinada vez se juntou 3 nações para combater contra Josafá. Os da montanha de Seir, os amonitas, os moabitas. E alguém veio dizer, não, eles estão lá, estão com um gafanhoto. Josafá temeu. Se lembrou de uma palavra, foi no templo, reuniu o povo para orar. E quando ele está orando, se levantou um profeta no meio do povo. Se levantou um profeta. E veja o que é que está escrito no versículo de número 16. Diz assim: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Olha, a clareza. Eles vão subir pela ladeira de Ziz. E os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Veja, irmão, que aqui está tudo claro. Primeiro diz que ele vai pela ladeira de Ziz, e acharei no fim do vale, e eles vão estar no deserto de Jeruel. Deus não deixa dúvida não, irmãos. Quando existe dúvida na coisa, é porque alguma coisa está errada. Com Deus é nas claras, está entendendo? Agora, irmãos, é porque tem gente que acredita que Deus só fala através do dom de profecia. Tem gente que a palavra está sendo pregada o tempo todo. Enquanto Deus usa alguém para falar com ele através do dom de profecia, ele diz assim: hoje Deus falou comigo. E das outras vezes? Irmãos, Deus tem muitas maneiras para falar com o homem. Ele fala através do dom de profecia, mas ele fala através da palavra. Ele fala através de diversas... Ele tem muitas formas para falar. Ele tem muitas formas para falar. Então, irmãos, o dom de profecia é importante. É importante. Agora, eu estava vendo, geralmente, as pessoas que desacreditam desse dom, eles geralmente dizem o seguinte: quando fala o dom de profecia, eles acreditam que é a pregação da palavra. Não, a pregação da palavra é uma coisa, o dom de profecia é outra. Tem até umas bíblias que a traduzem assim, como pregação da palavra. Não, pregação da palavra é um, o dom de profecia é outro. É quando alguém é usado por Deus, Deus usa a boca daquela pessoa para revelar coisas, ou para, como dizer, consolar, confortar, mas é algo que vem da parte de Deus, Deus usa. Então o que é que acontece, irmão? Quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo, a gente não vai ler porque o tempo está indo,
Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo número 27 até o 30, fala de um profeta por nome de Ágabo. Ágabo profetizou uma fome. Ele não pregou, ele profetizou. Ele disse: vai ter uma fome. E os irmãos acreditaram tanto que foi a Ágabo falar, já providenciaram o meio de enviar alguma coisa para a Judéia. Quando você vai para o capítulo, que a Bíblia fala 2 vezes sobre esse homem, Ágabo. Quando você vai para o capítulo 21, e versículo 10 e 11, ele pega o cinturão de Paulo, a cinta, começa a passar nas mãos de Paulo, nos pés de Paulo, e dizer assim: não, esse homem aí, ele vai sofrer em Jerusalém, vai acontecer isso e isso, os gentios vão pegar ele e tudo, e a igreja caiu ali chorando sobre Paulo, e Paulo falou: não, vocês não, eu estou preparado não só para sofrer, eu estou preparado também para morrer. O apóstolo Paulo não teve, mas era uma profecia. Porque, irmãos, existem muitas profecias que é muitas das vezes da carne. Eu falei que tem 3, pode vir 3 fontes. Muitas das vezes o camarada, ele exagera muito e muitas das vezes acaba falando coisas que não é de Deus, é dele mesmo. É como dizem alguns irmãos: não é uma profecia, é uma profetada. É uma atacada, é uma profetada. Então o que é que acontece? Para finalizar aqui, irmãos, as profecias, elas devem ser julgadas. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5:20 que não se deve desprezar a profecia, não se deve não. Porque tem muito lugar também que os camaradas são secos demais. Eu já não acredito em dom espiritual, não acredito em profecia, não acredito em mais nada. Não, a Bíblia diz: não desprezei as profecias. Isso do capítulo 5, versículo 20 de 1 Tessalonicenses. Quando você vai para o versículo 19, está escrito: não extingueis o Espírito Santo. Porque tem muita gente que gosta de extinguir, quer dizer apagar. Tem muita gente que gosta, essa é uma expressão para dizer, irmãos, aquelas pessoas frias, aquelas pessoas que o culto pode estar do jeito que tiver, elas não sentem nada, aquelas pessoas que não se entregam, aquelas pessoas, irmãos, que não deixam Deus dominar, aquelas pessoas, então acaba esfriando a coisa. Tem cultos que é mecânico demais, tem lugar que você vai, quando você dá um glória, as pessoas olham para trás assustado. Então todo mundo, tem lugar que até nem acredita mais nos dons espirituais, mas os dons espirituais é para a igreja também, irmãos, do século 21. Enquanto Deus não vier arrebatar a igreja, Jesus, aleluia, esses dons espirituais, eles são vigentes na terra. Então quando você vai para o capítulo 14, versículo 29 de 1 Coríntios, está dizendo assim, os versículos anteriores falem 2 ou 3 e o outro julguem. Tem que ser julgado. Nós não podemos desprezar, mas nós temos que julgar. Quando você vai para 1 João capítulo 4, versículo 1, está escrito para provar os espíritos. Tem que provar os espíritos. Nem todos são de Deus. Não é porque o camarada, irmão, se treme todo, igual uma vara verde, se treme todinho, engrossa a voz, e aquela voz de trovão, né? Tem até um na internet, eu não sei como é que ele não arranca a garganta dele. Tem aquele negócio todo, para dar a entender que tem espiritualidade demais, e o camarada faz questão de dizer que estava orando de madrugada, como se ele orasse de dia não adiantava nada. A Bíblia diz que tem que julgar. A Bíblia diz que tem que provar. Agora, para finalizar, irmãos, como é que a gente julga as profecias? É aí onde vem. Como é que a gente julga as profecias? Eu trouxe aqui 3 pontos para a gente finalizar. Como é que a gente julga? Primeiramente, se julga pela palavra. Primeiramente, pela palavra de Deus. Ela que mede. Nada mede ela, mas ela mede. Aleluia. Então tem que julgar pela palavra de Deus, tem que julgar por ela. Primeiramente por ela. Agora, irmão, eu tenho um dó daqueles crentes que não tem conhecimento bíblico, né? Eu tenho um dó daqueles crentes que não tem conhecimento bíblico. Também vai comer tudo. Ele não tem conhecimento. Tem que julgar pela palavra. Irmãos, é interessante quando você vai para 1 Reis, vamos abrir aí, 1 Reis, capítulo 13, e versículo 8, que um profeta, Deus enviou para profetizar. 1 Reis, capítulo 13, e o versículo 8, veja como é que diz aí. 1 Reis 13 e 8. Ele foi enviado por Deus para profetizar, e Deus disse para ele assim, ó: você não volte pelo mesmo caminho, você não coma nada lá na casa de ninguém. Ele foi, profetizou, o rei foi tocar no altar, a mão ficou murcha, ele orou, a mão restituiu, o rei falou: não, vamos lá em casa, vamos lá, tal. Ele falou: não,
A palavra de Deus está escrita. Deus me disse para mim não entrar em casa de ninguém. Capítulo número 13. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Capítulo número 13. Versículo de número 7. Diz assim: E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água desse lugar. Porque, aí vem aqui, ó, irmão. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás. Então ele não entrou. Só que tem uma coisa, ele foi o caminho dele. E tinha um profeta velho ali. E o filho do profeta velho viu, chegou no profeta e falou: Irmão, tem gente que só serve para atrapalhar os outros. É um enviado do Satanás. Ele pegou, ajeitou o jumento dele, foi até o homem lá. Quando ele chegou no homem, ele falou assim: Olha, eu também sou profeta. Eu também sou profeta. E eu fui enviado. Aí chamou ele para entrar na casa dele, para comer. Ele falou: Não, não posso, eu não vou fazer isso. É tanto que está no versículo 17. Só que ele acabou cedendo. Por quê que ele acabou cedendo? Veja bem. Versículo 17. Aí diz assim: Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, né? Pela palavra do Senhor. Ali não comerás, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Ele falou para o profeta. A palavra de Deus diz assim. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que é desse jeito, não adianta. Você pode enfeitar o negócio, pode pular, pode correr. Se a palavra de Deus está dizendo que é desse jeito, acabou. Mas veja, ele disse isso, mas veja o que aconteceu. O profeta velho disse assim, e ele disse: Também eu sou profeta. Aí vai, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar. Ele foi e voltou. Ele colocou um anjo. Enganou o homem. Colocou um anjo. Uma palavra de Deus é clara. Não tem negócio. Não, mas foi um anjo que disse. Foi fulano, foi ciclano. Mas é a palavra de Deus que está dizendo. Né? Em segundo lugar, irmãos, para a gente acelerar aqui. Em segundo lugar, nós conhecemos, nós julgamos uma profecia pelo cumprimento. Abra aí, em Êxodo, capítulo 18, e o versículo, Deuteronômio, capítulo 18, versículo, eu sei que está no Antigo Testamento, mas tem coisas que é muito, tanto no Antigo Testamento como no Novo, não é porque está no Antigo que, está entendendo? Porque no Antigo também se julgava. Diz assim, capítulo 18, versículo 22, quando tal profeta, não, versículo 21, para ficar mais bonito, e se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim esta palavra que o Senhor não falou, com soberba falou tal profeta, não tenha temor dele. Ele disse: não tenha temor. Ele falou com soberba. Então, irmãos, o cumprimento, se não se cumpre, tem coisa que você espera o cumprimento, não se cumpriu, não é de Deus, porque se for de Deus, se cumpre. E para finalizar aqui, vou até fechar. Os irmãos veem que quando você lê, lá no capítulo 12, e no versículo de número 10, fala profecia e fala discernimento de espírito. Como a interpretação de língua está muito ligado com a língua, com a variedade de língua, o discernimento de espírito tem que estar ligado com a profecia. Veja que ele menciona após o outro. Agora, irmão, vou dizer uma coisa para você. O que é discernimento? Foi a nossa primeira aula, está na primeira parte lá. O que é o discernimento de espírito? Discernimento de espírito é você ver além do material. É você ver além do que você está vendo. E aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Aí você tem que ter comunhão com Deus, aí você tem que ter aproximação com Deus. Louvado seja Deus. O camarada que está uma perna fora e outra dentro, o camarada que está praticando algo aqui e praticando lá fora, fazendo coisa certa aqui, fazendo coisa errada lá fora, ele não vai ter esse discernimento não, irmãos. Tem que ter comunhão com Deus para discernir. Louvado seja Deus. Mas a gente consegue, louvado seja Deus, discernir, saber se é de Deus ou se não é. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. E para finalizar, esses 3 pontos, como julgar a profecia: pela palavra, pelo cumprimento e pelo discernimento do Espírito. Rogo as orações dos irmãos em meu favor. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Aleluia.